Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol Vergal e este é mais um vídeo do blog Tours Life e hoje nós vamos fazer um bate-papo super legal diretamente de Tóquio. Hoje nós vamos falar com a Ju também é do Coletivo 32, nos conhecemos por meio do Coletivo 32 e a gente resolveu falar um pouquinho sobre essas diferenças, esse processo de mudança comparando Portugal, Brasil e Japão. Então fica ligado que esse papo tá muito bom. Oi gente, eu sou a Júlia, morando aqui no Japão, em Tóquio. Hoje a gente vai fazer aqui uma conversinha, a Carol já explicou para vocês, sobre essa, vida fora do país, que a gente escolheu alguns tópicos chaves. Se eu estiver olhando para o lado de vez em quando, e a Carol estiver olhando para baixo de vez em quando, porque a gente tá fazendo uma gambiarra. A gente tá se vendo e se gravando, né? Tá bem divertido. Equipamentos diferentes. A primeira dificuldade foi marcar um horário. Exatamente. A gente tá com 9 horas ou 8 de diferença, o fuso. Aqui são 3h50 agora. Que horas são aí? 7h50. Fiz da a manhã, Carol né? madrugar. Foi o esquema de vamos aproveitar o sol, vamos ver que horas que vai dar bom pra todo mundo. Pois é. Não, mas eu caí da cama, assim, acordei 5 horas da manhã, falei, eu vou voltar a dormir. Quem disse que eu voltava a dormir? Aí falei, já que já tá, vai. Então eu acordei, tomei banho com calma. Aí aproveitei e tô gravando um vlog totalmente sem rotina da quarentena, porque hoje a gente vai ter que sair pra rua pra ir no mercado, então vamos ver o que dá do dia de hoje. Eu acabei de editar minha rotina de home office, que eu gravei ontem. Ficou bem interessante, gostei de ter gravado. Foi ideia do pessoal no meu Instagram. Pediram pra eu gravar como é que tá sendo a rotina de home office, aí eu gravei. Ficou bem legal até. Inclusive, a gente já coloca aqui pro pessoal seguir, né? Ah, sim, por favor, links na descrição, né? Ou nos cards, que agora vai saber Deus como é que vai estar esse vídeo. É verdade. Conte pra gente o que te levou a mudar para o Japão. Eu sei que você já tinha viajado para o Japão, já gostava, né? Já tem toda essa ligação com a cultura, mas o que de fato te fez ir morar no Japão? A história talvez seja um pouco comprida, mas eu sempre gostei, né? Sempre foi um sonho conhecer o Japão. E em 2018 eu realizei esse sonho com o meu marido, que na época a gente ainda não era casado, era só meu namorado. E em 2018 que a gente na verdade, em 2017 a gente decidiu, vamos, então a gente já estava morando junto. Então vamos viajar pro Japão, que a gente quer conhecer o Japão, a gente sempre quis conhecer o Japão. Eu já estava começando a fazer aula de japonês, e então isso me deixou mais animada ainda em querer conhecer o país. E quando a gente botou o pé aqui, que a gente olhou para a cidade, a gente falou, acho que a gente vai ter que morar aqui, hein? Aí, o primeiro passo, na verdade, foi casar, porque a gente ainda não sabia exatamente como a gente ia fazer para vir para cá, né? Isso foi no final de 2018 para 2019, aí a gente falou, bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é casar, né? A gente já estava bem decidido que a gente queria ficar junto e tudo mais. Então, aí começamos a fazer vários planejamentos e planos de quais são pesquisei muito. Eu fiz até um vídeo sobre toda a minha pesquisa de formas de vir para cá, porque tem milhares de jeitos diferentes, mas a principal delas é você ser descendente de japonês, o que não é o caso nem meu nem dele, mas facilita bastante. Então, para quando você não é descendente, as pessoas acham que é mais difícil. Mas na verdade não, tem várias formas. E aí a gente começou a botar os planos em prática, e um deles era um de nós dois conseguir um emprego aqui. E conseguisse um emprego com o empregador pagando o visto tanto meu quanto do Diogo, né? Ou vice-versa. O visto de trabalho e de dependente. E aí acabou que ele conseguiu primeiro, e a gente já estava juntando dinheiro, né? Sim, isso é muito importante. O planejamento é essencial, né? Planejar todos os passos. Tem gente que tenta mudar na loucura e dá ruim. Sim. Então, o nosso primeiro passo era casar, depois juntar dinheiro. Enquanto a gente juntava dinheiro, a gente fazia uma pesquisa de empresas que contratavam, como é que fazia, como que estava a área, as nossas áreas, né, que somos áreas completamente diferentes. O Diogo é programador, né, eu sou editora de vídeos, e então a gente já estava fazendo uma pesquisa, quem teria a maior possibilidade de bolsa de estudo, estudando ou trabalhando, e foi basicamente um ano inteiro, né, de final de 2018 até o final de 2019, planejando
Aí ele passou para uma vaga, fez milhares de entrevistas, as entrevistas começaram em outubro e a gente veio para cá a gente recebeu o ok de que a gente vinha em dezembro e compraram a passagem pra gente no começo de janeiro pra gente vir no final de janeiro. E aí fizemos 2 meses aqui semana passada. Nossa, é uma história bem, bem parecida assim com a nossa mudança aqui para Portugal. E a gente vai fazer 3 meses já. Você foi logo um pouquinho antes, né? 3 meses, né? 1 mês antes. Eu lembro de você avisando lá no grupo do coletivo. Aí eu falei, eu quero avisar também que eu tô indo pro Japão. É gostoso compartilhar isso, né? Nossa, e quando o Diego tava fazendo entrevista, a gente tava segurando, né? Porque a gente só queria avisar pra todo mundo depois que a gente tivesse o ok. Porque não adianta nada deixar geral ansioso, falando, olha, estamos fazendo entrevista. Se vai que a gente não passa, né? Vai que ele não passa. Então a gente deixou pra avisar só quando a gente avisou pra família em dezembro e foi avisando pras pessoas aos poucos. E as pessoas, como assim vocês já vão mês que vem? Eu falei, não, a gente tá fazendo o processo, já tem o tempo. Com a gente foi a mesma coisa, assim, a gente já sabia há um bom tempo, mas a gente não contou nem para pai nem para mãe. E aí depois que a gente casou, aí a gente falou, para a família, né? Estamos indo, mas não fala para ninguém. E aí pros amigos, assim, foi tipo nas vésperas, sabe? Tipo, tchau, estamos indo. Gente, vou ter de uma despedida então, sabe, lá em casa semana que vem. Como assim? Você vai para onde? Só tô indo pro Japão. Foi exatamente isso. Não, mas pelo menos os meus pais já estavam cientes de que quando a gente casou, claro, porque a gente se ama, obviamente, né? Mas tem amor nisso também. Mas também porque a gente já estava com esse planejamento de sair do país, porque, para contexto, eu era a última prima, filha, neta que morava no Brasil ainda. Todos os meus primos, o meu irmão, enfim, todos eles já moram fora do país, todos. Fui a última a sair. Agora no Brasil só tem a minha avó, os meus pais e as minhas tias, só. O resto, toda a família toda a minha geração saiu e eu fui a última. Já era um ciclo esperado, então, né? Sim, todo mundo já tava, né, depois que meu irmão, que foi o penúltimo a sair, saiu. Não, meu primo foi o penúltimo, meu irmão foi antes dele. Quando o penúltimo saiu, já tava falando, Júlia, você vai pra onde? Eu falei, tô vendo isso aí ainda. As pessoas sabiam que Japão era uma vontade, mas as pessoas acham que realmente é mais difícil até, né? Mas, na verdade, a dificuldade é igual. A única coisa que tem de barreira é a língua, geralmente. Quando eu era criança, o Japão foi o primeiro país, assim, que eu me apaixonei. Eu jurava que eu ia morar no Japão. Morar ou visitar era meu sonho de criança, mas eu fui crescendo, esse sonho mudou, transformou. Mas desde assim, que eu sou pequena mesmo, que eu sou criança, começou com o Japão, mas eu falava, meu lugar não é aqui. Eu nunca senti que eu era de onde eu era, sabe? Eu sempre falei, eu não sou desse mundo. Eu não sou desse mundo. A gente fala que eu fui abduzida em algum momento. Mas eu também sempre tive essa sensação. Então, quando eu disse para minha mãe, estamos indo embora sem previsão de volta, ela falou, eu sabia que o dia ia chegar. Porque desde que você é pequena, você dá os sinais. Eu sabia que ia chegar. Então, não foi, assim, uma surpresa muito grande. Quando eu contei pro meu chefe, ele falou, você tá voltando pra sua terra natal, né? Eu falei, Ele falou, com certeza você tá indo pro país certo. Eu falei, eu espero que sim. A ideia é essa. E como que foi, assim, chegar aí? Como que você se sentiu no Japão? Foi muito estranhamento, muito choque? Eu acho que o choque, ele foi menor, porque a gente já tinha vindo passar 15 dias aqui, né? Então, em 2018. Então, a gente fez tanto esse test drive, assim, por mais que seja um passeio turístico, que é completamente diferente de morar, né? Mas você já tem uma noção de a gente visitava os lugares a gente olhava um pra cara do outro e falava, dá pra morar aqui? A gente olhava assim em volta, a gente, acho que dá. Então a gente visitou vários lugares e olhava, dá pra morar aqui? Então a gente já tava com a cabeça mais aberta em relação a isso. E eu já tava aprendendo japonês, né? O Diogo não sabe nada de japonês, ele tá aprendendo agora, sim. Então eu já tenho, vai fazer 2 anos agora, 2 anos e meio que eu faço aula. E ainda sigo com as aulas, né? Então, o choque, ele existiu, mas eu acho que ele foi diluído, né? Com as experiências. Então, conforme as coisas iam acontecendo... E eu também
eu tenho medo de choque cultural, eu não sei, eu acho que é um pânico. De tanto ver vídeo de YouTube das pessoas que se mudam e medo também de acabar me decepcionando, né? De estar com a expectativa muito alta e aí eu ficar, nossa, eu achava que ia ser bem mais legal. Então eu pesquisei tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, o que as pessoas Uhum. falavam mal e o que as pessoas falavam bem. Então eu vi muito vídeo, nossa, vi muito vídeo de YouTube de pessoa morando aqui, pessoa falando mal, pessoa falando bem. Catei um monte de blog de viagem, entrei na comunidade do Reddit de pessoas morando no Japão, de pessoas mudando pro Japão, de Japan Life, de tudo. Então foi um ano de pesquisa, tanto para vir, tanto também para saber o que me esperava, né? Então acho que amenizou bastante o choque, mas ainda tem muita coisa que você só descobre depois que você já tá aqui, né? Que eu Sim, ainda fico tipo, como assim? e às vezes assim, nas pesquisas tem alguma coisa que para você foi extraordinário, foi um choque, mas para a pessoa onde você buscou, onde foi sua fonte, para ela aquilo não foi, então você não tem essa Sim. referência, né? Sim, sim. Tanto que eu vi várias pessoas que, assim, também, o choque cultural também depende da cultura que você tá vindo, né? Sim, Então, a gente tá vindo do Brasil, o choque cultural é diferente de uma pessoa que veio do Canadá, veio dos Uhum, Estados Unidos. Por sim. exemplo, eu via vídeo de uma galera americana que falava, nossa, eles comem muito pouco, a porção de comida aqui é muito pequena, porque tudo nos Estados Unidos é enorme, É tudo tamanho né? família, né? Então a menina ficava, nossa, eu sinto saudade de uma coca gigante. Aí eu, tipo, caguei pra isso, entendeu? Não sinto saudade disso, não tem nem isso no Brasil direito. Eu sinto saudade, sei lá, de um suco de abacaxi, sei lá, um negócio mais diferente, que é mais a ver com o Brasil, né? Aham, Então, por sim. mais que você pesquise, tem coisas que você só vai saber depois, que são necessidades, às vezes, até pessoais, né? Sim, é verdade. Tem bastante coisa. Eu, por exemplo, quando fui para o Canadá aí comprei lá um combo e veio uma Coca-Cola de 1 litro na minha mão. Falei, misericórdia, nem cabe isso dentro de mim. E você teve muito choque, eu não sei se... Eu nunca fui a Portugal. Não, não tive. Não tive porque nós também tivemos um bom tempo de planejamento. Nós ficamos 1 ano planejando e pesquisando, e eu não tinha vindo para cá antes. Mas aquela coisa, né? Todo brasileiro tem um antepassado português, então acho que já estava no sangue também. E eu não sei, o Fer até brinca que eu sempre, né, com essa piadinha que todo mundo faz de português, quando a gente estava no Brasil, ele falava, você é portuguesa, eu tenho certeza, porque a minha lógica de pensar as coisas é totalmente diferente. Aí quando eu cheguei aqui, as coisas simplesmente fizeram sentido, sabe? Então eu vim para onde eu tinha que estar mesmo. Mas o choque, assim, não foi grande porque a gente também teve esse momento de pesquisa, de entender como funcionava a cultura, extrair uma coisa ou outra, porque a gente saiu da nossa zona de conforto, do nosso comum, né? Mas Sim. para mim foi super tranquilo, eu não tive dificuldade nenhuma de adaptação aqui. Ah, que bom. O meu irmão, ele agora tá morando no Canadá, mas ele foi pra Dinamarca. E ele foi diferente de mim, ele foi meio que no susto. Ele foi fazer uma entrevista, passou e foi uma coisa tipo em um mês, desde o momento da entrevista, ele já tava lá. E pra ele foi mais tenso, assim, em relação a isso. Não teve esse tempo de escolher um país e fazer Se esse planejar. planejamento. Dele foi bem diferente. O seu marido também foi a trabalho? Você foi a trabalho? E é a mesma história também, né? Também é programador, então esse pessoal de TI tem as portas abertas, né? Nossa, tem. É E impressionante. a gente, assim, não estava satisfeito com o Brasil por conta de insegurança, de violência. A gente não queria ficar lá por conta disso, né? A gente não via, assim, uma perspectiva de futuro para construir família. A gente também já estava casando, educação, assim, questões sociais e políticas, né? E a gente queria sair e tem um amigo do Fer aqui em Portugal e ele indicou o Fer e falou, vamos ver o que dá. Aí foi fazendo entrevista e deu tudo certo, a gente se planejou e veio também. Mas foi Ah, através do trabalho dele. sim. O que eu achei mais impressionante é que, tipo assim, eu tava procurando vaga aqui e o Diogo também. Aham. E o diferencial é que, para minha área, eu preciso saber japonês, pelo menos intermediário para avançado. Eu tô saindo do básico agora, eu tô indo pro intermediário. Mas eu tenho a prova de proficiência de japonês aqui que vai do N5 ao N1. E eu passei no N5 ano passado, tô estudando agora pro N4. E eles exigem do N3 para cima para poder Entendi. conseguir um emprego na minha área de humanas, que é edição de vídeo, que é comunicação. Já o Diogo
precisou nem comprovar o inglês dele, ele só precisou fazer entrevista em inglês, os caras viram que ele conseguia se comunicar, não exigiram nenhum TOEFL, IELTS, nada disso, e ele passou, entendeu? É muito discrepante, né? Porque a gente vê isso no Brasil, mas isso é no mundo inteiro. A área de humanas, a área de... A gente sente na pele. Mas aí, isso aí talvez seja papo outro vídeo, talvez? Talvez. A minha área aqui de turismo tem bastante campo, mas agora, né, nessa crise mundial, seremos os últimos a voltar à ativa, provavelmente. Então, Nossa, vai estamos sofrer bem parados. mais. No caso, eu sigo trabalhando em edição de vídeo, mas só que eu trabalho para a galera do Brasil ainda. Então eu continuo com os meus clientes de freela que eu tava, alguns novos até, mas eu tenho uma pequena empresa, tipo uma startupzinha também, que são de aula de dança. E eu edito vídeo, faço parte de comunicação e mídia social, então eu só continuei o trabalho que eu estava fazendo no Brasil, né? De longe e com outro fuso horário. Mas me perguntaram se eu pretendia arrumar um emprego aqui e tudo mais, e eu pretendo sim, mas só que eu prefiro estar com um japonês melhor mesmo. Porque não adianta nada, acho que é desperdício de currículo, sabe? Ficar mandando currículo. E os caras, sabendo que os caras, eles, mesmo que não esteja descrito na vaga, eles preferem que a pessoa saiba, tem uma proficiência mais alta. Porque a área de comunicação não tem como, você depende da comunicação, né? E às vezes a empresa, ela majoritariamente vai falar inglês, mas mesmo assim, por serem área de comunicação, eles pedem o japonês intermediário. Aqui é normal a gente ver vaga e assim, né? A gente está em Portugal, então todo mundo fala português, então você tem que ter domínio da língua portuguesa, além do inglês, espanhol ou francês. Então, assim, tem que saber 2, 3 línguas aqui no mínimo para você encontrar vagas boas. E é legal de ver, porque essa cultura já é daqui, né? Então, sei lá, você vai num café, pode chegar turista de qual país que for, o atendente, que normalmente a gente coloca assim num nível abaixo de cargo, né? A gente não dá tanto valor, as pessoas atendem assim nos principais idiomas. Isso é bem enraizado aqui. Então, se você vai para uma entrevista aqui, você tem que saber o português, o inglês e a partir do, sei lá, o espanhol, o francês já começa a ser diferencial. Até então, o mínimo é o obrigatório. Sim, o meu irmão, ele tá sentindo que ele tá no Canadá desde o final do ano passado. Ele tava na Dinamarca, ele só sabe inglês, né? E o português. E ele agora tá sentindo necessidade, e engraçado porque na Dinamarca ele ia muito pra Macedônia, ele até cogitou aprender macedônio, mação, não sei como é que fala a língua da Não sei Macedônia. também. Mas agora no Canadá, pô, ele tá em Vancouver e ele tá sentindo falta de aprender francês. Ela usa bastante. A esposa dele tá aprendendo francês, acho que pela internet mesmo, ela já sabe italiano e inglês, e ele tá sentindo necessidade de aprender francês, e ele disse que também ele tem muito contato com chinês lá, então ele disse que também tá buscando aprender um pouquinho de chinês, o que é muito doido. É a globalização, né? Não tem como. Aqui as pessoas Eu até gravei um vídeo que eu vou editar ainda, talvez, não sei quando esse vídeo que vai lançar, talvez já esteja no ar no meu canal, que é sobre a minha comunicação aqui, porque aqui é japonês, né? E japonês, né, é totalmente diferente de qualquer coisa. Se me perguntaram se eu uso mais o japonês, sabendo que eu sei um pouquinho, ou se eu uso mais o inglês. E eu uso uma mistura, é muito louco, porque eles entendem o inglês, mas só que eles têm uma cultura que, tipo, se você não sabe falar impecavelmente o inglês, eles não vão falar, eles vão entender, eles vão falar umas palavras básicas, assim, mas eles ficam extremamente nervosos em falar em inglês se eles não sabem. Teve até uma situação de que a gente foi num restaurante a moça queria avisar que a cozinha ia fechar às 8 horas da noite, e eram, tipo, sei lá, 7 e pouquinha. Ela sabia o inglês, aí ela escreveu no papel em inglês e mostrou pra gente, em vez dela falar. É muito louco isso. Nossa. Aí eu fiquei tipo, nossa, tipo, se você sabe inglês, por que você não falou, né? Então eles têm essa dificuldade, esse bloqueio mental, né, pro inglês. Tipo assim, dá pra se virar, mas o Diogo tá sentindo muita falta de saber o japonês, até o mesmo a parte básica, que é o mínimo possível, já faz um pouquinho de diferença. É muito louco isso. Até porque por conta de tudo, né? Tipo, placas, localização, lojas.
Aqui em Tóquio, como é muito turístico, né, e é tipo, né, a capital, essas coisas, metrópole, as sinalizações têm em japonês e inglês, e dependendo do lugar, até em chinês e coreano, né? Nossa, Mas aí, geralmente tem mesmo. assim, comprar loja ou turística, os caras atendentes até falam um pouquinho de inglês, mas o que eu me senti mais dificuldade é tipo serviço. Sei lá, o cara da Uhum. entrega, o cara do mercado, o cara que veio instalar o gás, o cara que veio, entendeu? Esses tipos de serviços, ir na prefeitura para fazer uma papelada de mudança, essas coisas, o povo não fala inglês, é que nem no Brasil. A pessoa da prefeitura lá do cartório não vai falar inglês com os gringos, vai falar português. Até porque a estrutura foi montada para atender o cidadão, né? Acho que essa coisa de estrangeiros vindo morar aqui começou. É uma novidade, né? Não, muito novidade. Eu lembro que quando na minha família a primeira pessoa que resolveu morar fora do país foi uma prima minha, e ela já tem, sei lá, uns 10 anos que ela fez, 10, 12 anos, sei lá, quando ela morou, ela é até casada com um francês, e agora ela chegou a morar um tempo aqui, aqui não, lá no Brasil, lá no Brasil com ele. E aí depois ela ficou indo e voltando até finalmente agora ela decidiu ficar de vez na França. E eu lembro que a gente, tipo assim, nossa, muito louco, ela tá morando em outro país. Sei lá, isso é coisa de 10 anos atrás. É muito recente isso de que de repente você pode morar em outro país. É muito louco. Então, É que antes parecia inalcançável, né? Essa pare- realidade de ou você trabalha numa mega puta empresa para te levar para fora, ou você é muito rico e pode morar em outro país. Tanto que o meu irmão, ele trabalhou numa empresa que tinha 10 pessoas. Tipo, não Uhum. é uma empresa grande. E aí, quando ele foi pro Canadá, a empresa também não é grande, não é uma super empresa. E tudo bem que a empresa que o Diogo está aqui é uma super empresa, porque a gente achou mais seguro mandar currículo para uma empresa maior. É. Traz uma segurança. E meu irmão, quando ele foi para Dinamarca, ele foi sozinho. Então, quando você tá indo sozinho, você não precisa levar ninguém. Então, a empresa ela dá uma prioridade, tipo, o cara tá sozinho, então eu vou só pagar a passagem dele e ele vem, se vira com a mochila nas costas. Mas quando já tem casamento, família, essas coisas, é mais seguro você mandar para uma empresa maior. Mas eu acho que os países estão começando a se adaptar com isso, entendeu? Eles ainda não estão entendendo que agora a onda é essa, agora não tem mais, né? Agora todo mundo é de todo mundo. Aqui em Portugal, na verdade, é bem comum. Não sei há quanto tempo deu esse boom de imigrantes aqui, mas aqui é bem comum. Mas, assim, eu acho que eles não estavam preparados para o tamanho desse boom, sabe? Então, assim, os serviços públicos estão sobrecarregados para fazer documentação, uma burocracia enorme, é uma Deve estar fila recebendo muito enorme. brasileiro, né? Muitos, muitos, muitos mesmo. Então, mas aqui acho que é uma realidade, assim, acho que mais como eu acho que até por ter essa relação com o Brasil, acho que esse intercâmbio sempre foi mais fácil, sabe? Não é tão discrepante assim como, por exemplo, no Japão, deve ser. Né? Porque também acho que a parte da Europa, o pessoal já está mais acostumado a ter esse intercâmbio de pessoas dentro da Europa, talvez, né? Então, Tem isso também. aqui, como a maioria das pessoas que vêm é o quê? Coreia e China, e mesmo assim eles não são muito de ficar fazendo esse tipo de intercâmbio. Tem muito intercâmbio, tem muito curso de língua aqui. Muito, muito curso de Ah, língua, é? tipo. Sim, tipo, tem um bairro, aqui no bairro que eu tô, tem uma rua que me falaram, ainda não fui lá ver, né? Quando eu puder sair de casa, eu pretendo ir ver isso. Que é tipo, eles chamam que é a Rua dos Estudantes, onde só tem curso de língua, tem um do ladinho do outro. Então aqui rola muito de intercâmbio de língua mesmo, esse tipo de Ah, intercâmbio que legal, cultural. Aí tem que muito legal. chinês que vem para aprender japonês, muito coreano que vem para aprender japonês. E aí já tem assim um pouquinho das pessoas da Europa, e brasileira quase nenhum, assim, porque é muito longe. Mas tem umas comunidades brasileiras da galera que é descendente que vem também. Pessoal, essa conversa está sendo muito boa e, consequentemente, muito longa, então nós vamos dividir tudo isso em duas partes. Agora, para você continuar assistindo e saber o final dessa conversa, é só ir lá para o canal da Ju, que a parte 2 vai estar lá.